Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Casca. Lei orgânica, que é a principal lei do município, que traz as regras de organização e funcionamento da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Eu vou mostrar nesta aula e nos próximos vídeos os principais artigos e as principais informações sobre esta lei, e depois teremos um simulado para a gente praticar com algumas questões no estilo da banca. Questões que eu vou elaborar, tentando adivinhar como o conteúdo vai ser cobrado na prova de vocês. E essa é a melhor forma de estudar a legislação municipal. Vocês assistem às videoaulas, leiam e releiam várias vezes o material que vocês têm em PDF aqui no curso, e no final vão treinar com as questões que eu vou elaborar. Assim o conteúdo vai ficar bem fixado e vocês vão ter toda a condição de gabaritar as questões de legislação municipal na nossa prova. Bom, vamos ao que interessa então. A lei orgânica aqui do município de Casca traz no seu artigo 1º que o município faz parte do Rio Grande do Sul, como a gente sabe, tendo autonomia política, administrativa e financeira. E o município é regido por esta lei orgânica, demais leis que adotar e também, claro, pelas constituições federal e do Estado do Rio Grande do Sul. Quando a lei orgânica do município foi feita, foi mantido o então território do município. E a divisão do município em distritos, além dos já existentes, depende de lei, observada a legislação estadual. Os distritos existentes colocados aqui são Casca como primeiro distrito, Evangelista segundo distrito e Santo Antônio terceiro distrito. Símbolos do município são a bandeira, o brasão e o hino municipal. E os poderes do município são dois: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a Prefeitura. Aqui sobre os poderes do município, vocês devem tomar cuidado na hora da prova, porque a banca já cobrou em outros concursos que ela fez em outros municípios uma pegadinha sobre os poderes. Porque quando a gente pega a Constituição Federal para estudar, a gente vai encontrar 3 poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando a gente pega a lei orgânica, a gente encontra apenas 2 poderes. E por que isso? Porque os municípios só possuem 2 poderes. Poder judiciário ou é estadual ou é federal, nunca é municipal. No município a gente tem apenas o legislativo, que é a Câmara, e o executivo, que é a Prefeitura. Esses então são os poderes do município. Bom, a gente tem que o município pode celebrar convênios com a União, o Estado e outros municípios para a realização de obras ou exploração de serviços públicos de interesse comum. A Prefeitura pode fazer um convênio com o governo federal, com o governo estadual ou com outros municípios da região para conjuntamente prestar algum serviço. Então, o convênio é um instrumento pelo qual o município vai unir esforços com outro ente para prestar algum serviço que interesse à sua população. E a autonomia do município é assegurada porque o povo de Casca elege diretamente os seus representantes, prefeito, vice-prefeito e também os vereadores. Existe no município de Casca uma administração própria, que é a prefeitura. E a prefeitura vai instituir e arrecadar os tributos de sua competência, hoje a gente vai conhecer quais são, vai cobrar as tarifas ou preços públicos e vai aplicar as suas rendas. E também a prefeitura vai organizar a prestação dos serviços públicos locais. Por todos esses motivos, eu posso afirmar que o município possui autonomia. Quanto à competência do município, a gente tem no artigo 7º uma lista de competências, que são atividades que cabem ao município realizar. É uma grande lista e depois que vocês terminam a leitura dela, vocês vão encontrar outro artigo também com competências do município. Qual é a diferença? É que no artigo 8º, a gente tem competências que não são apenas do município de Casca. São competências do município junto com a União ou com o Estado. E o que a banca pode fazer na prova é misturar.
as competências apenas do município, aqui do artigo 7º, com essas competências concorrentes do município, junto com a União e com o Estado. E uma dica é que vocês memorizem essas que são as concorrentes, e aí vocês vão saber que todas as outras são só do município. Por que essa dica? Porque a lista de competências concorrentes é menor do que a lista de competências apenas do município. E o município vai aplicar no ensino, na educação, o percentual mínimo da sua receita tributária previsto na Constituição Federal. O artigo 212 da Constituição Federal estabelece que a União, que é o governo federal, vai aplicar no mínimo 18%. E os estados, Distrito Federal e os municípios vão aplicar no mínimo 25% da receita resultante de impostos no ensino. Inclusive, tem outro artigo desta lei que prevê exatamente este mesmo percentual. Então, isso pode ser perguntado na prova, a banca gosta de perguntar quanto que o município deve investir em educação, tu vai responder 25% da receita resultante dos seus impostos. Pessoal, e agora nós temos os tributos de competência do município, aqui no artigo 9º. A principal fonte de arrecadação do município são os tributos, e eles se dividem em impostos, taxas e contribuição de melhoria. Os impostos do município são 3, o IPTU, o ITBI e o ISS. Professor, eu estou vendo aí na tela 4 impostos. Sim, porque essa lei é bastante antiga e ela não está atualizada em relação à Constituição Federal. Por que isso? Porque um desses 4 impostos não existe mais, que é o Imposto sobre a Venda a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos, exceto óleo diesel. Se já é cara a gasolina, imagina se ainda tivesse esse imposto para os postos de gasolina. Esse imposto não tem mais. Ele era cobrado pelo município sobre os postos de gasolina mesmo, mas ele não existe mais. Tá, professor, e se cair na minha prova? Bom, quando a banca faz as questões de prova, ela copia os artigos aqui da lei. E se ela copiar esse artigo e afirmar que esse é um dos impostos do município, tu deve marcar que está certo, mesmo sabendo que esse imposto já foi extinto. Porque aqui no texto da Lei Orgânica de Casca continua constando esse imposto. Então, por uma questão de prova do concurso, tu pode considerar corretos esses 4 impostos, mas saiba que na prática são apenas 3 que existem. O IPTU, que é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, é aquele que tu paga todo ano da tua casa. O ITBI, que é o Imposto sobre a Transmissão entre Pessoas Vivas, Intervivos de Bens Imóveis. Quando tu compra um imóvel, tu tem que pagar um imposto para a prefeitura, que é o ITBI. E o outro é o Imposto sobre Serviços, o ISS, também chamado de ISSQN, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Empresas que prestam serviços recolhem esse tributo, assim como profissionais liberais. Muito bem, então esses são os impostos do município. Além disso, o município institui taxas para exercer o seu poder de polícia ou utilização de serviços públicos colocados à disposição do contribuinte. E tem ainda a contribuição de melhoria. Quando o município faz uma obra com dinheiro público que valoriza imóveis particulares também, o município pode instituir uma contribuição para diminuir o custo da obra, cobrando de cada proprietário de imóvel que foi valorizado um pequeno valor. É isso então que nós temos aqui sobre os tributos. Muito bem. E as taxas que vão estar definidas lá no Código Tributário do município não podem ter base de cálculo ou fato gerador idêntico aos que servem para o imposto. Não pode, na criação da taxa, copiar a mesma coisa que já é cobrada no imposto. É isso. Bom, o artigo 10 traz algumas vedações, algumas proibições aqui ao município, e a banca adora perguntar em prova quais são essas proibições. Então, tu tem que memorizar para a prova quais são essas proibições. Primeira coisa, o município não pode instituir ou majorar tributos sem que a lei estabeleça. Instituir é criar um tributo, porque a prefeitura pode criar novas taxas no seu código tributário, por exemplo. Ela pode instituir novos tributos, mas para isso tem que ter um projeto de lei. E também majorar. Majorar significa aumentar.
Se a prefeitura quiser aumentar o valor do imposto, aumentar a alíquota do IPTU, por exemplo, ela também vai ter que fazer isso por lei. Então, sempre que a prefeitura quer criar ou aumentar um tributo, tem que ter uma lei estabelecendo. Como que funciona isso? O prefeito ou prefeita do município faz um projeto de lei e encaminha esse projeto para a Câmara de Vereadores. Se a Câmara de Vereadores aprovar, pronto, o tributo passa a existir ou passa a ser aumentado. Então, eu não estou dizendo que é proibido ao município criar novos tributos ou aumentar. Ele pode fazer isso, desde que faça por lei. Sem lei, é proibido. Também é proibido ao município instituir impostos sobre renda de partidos políticos ou instituições de assistência social que observem os requisitos da lei, sobre o patrimônio de outros entes públicos, sobre templos de qualquer culto e livros, jornais e periódicos e o papel destinado à sua impressão. Tudo isso é livre de tributos. Também a gente tem aqui que é proibido ao município realizar operações ou acordos e contrair empréstimos externos, que são empréstimos no estrangeiro, sem manifestação da Assembleia do Estado e autorização do Senado Federal. Também o município não pode estabelecer, criar cultos religiosos ou igrejas, não pode subvencioná-las, quer dizer, não pode colocar dinheiro nas cultos ou igrejas, nem embaraçar, impedir o exercício ou manter com eles ou seus representantes relação de aliança ou dependência. Então, em resumo, o município não se mete com religião, porque não pode criar religião, não pode dar dinheiro para elas e também não pode impedir o funcionamento delas ou manter relações de dependência ou aliança. Também é proibido ao município utilizar ou permitir que seja utilizada propaganda político-partidária por meio dos seus meios de comunicação. E também não pode o município criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. O município deve tratar todos os brasileiros da mesma forma, sem nenhum privilégio, sem nenhum preconceito. É isso que nós temos, então, nessas proibições. E agora, a gente vai começar a conversar sobre o poder legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Vamos estudar uma série de regras sobre a Câmara de Vereadores e depois vamos conversar sobre a Prefeitura, que é o poder executivo. Então vamos lá. Poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal e no 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura... Peraí, o que é a legislatura? É o mandato. A gente elege os vereadores, prefeito e vice, para um mandato de 4 anos, certo? No primeiro dos 4 anos, no dia 1º de janeiro, vai ter uma sessão especial. É uma sessão em que os vereadores vão tomar posse e já vão dar posse ao prefeito e ao vice-prefeito. E o artigo 12 traz todas as regras de como vai funcionar essa sessão, o compromisso que vai ser prestado, e é interessante que vocês leiam esse artigo. O que eu acho mais importante para fins de prova está no parágrafo 5º, que prevê que no primeiro ano de cada mandato não vai ter recesso no mês de janeiro. É que normalmente a Câmara tem os seus períodos de funcionamento e no mês de janeiro normalmente ela está de recesso. No mês de janeiro não tem sessões da Câmara. No entanto, no primeiro ano do mandato, como os vereadores estão tomando posse, neste primeiro ano não vai ter recesso. Nos outros 3 anos terá o recesso no mês de janeiro. E aí, os vereadores nessa primeira sessão, eles vão eleger a sua mesa. A mesa são os vereadores que vão comandar a casa. Então a gente vai ter lá presidente da Câmara, vice-presidente, secretário da Câmara. E esses vereadores que vão exercer essas funções na Câmara são eleitos por um mandato de 1 ano, sendo vedada, proibida a recondução para o mesmo cargo na eleição subsequente. Então, nos 4 anos do mandato, a gente vai ter 4 presidentes da Câmara diferentes, porque o mandato é de 1 ano e não pode ter a reeleição na eleição subsequente. Então, a gente vai ter, então, cada ano uma mesa diferente. Todo ano elege uma mesa com os vereadores, sendo um presidente, outro vice, outro secretário. A banca pode perguntar na prova qual é a duração do mandato da mesa, e ela pode trocar, dizendo que é de 2 anos ou de 4 anos, o que vai estar errado, porque a gente sabe que é de 1 ano. Outra pegadinha que a banca pode fazer
é afirmar na prova que é permitida a recondução na eleição seguinte. Não é, é vedada, é proibida. O período de funcionamento da Câmara está previsto no artigo 13, e a Câmara reúne-se normalmente de 1º de março a 30 de junho e 1º de agosto a 30 de dezembro. A gente tem a convocação extraordinária da Câmara, que é quando precisa convocar a Câmara por uma sessão a mais, uma sessão extra. E o prefeito pode fazer essa convocação para que os vereadores se reúnam, além daqueles dias normais de funcionamento. Quando for feita uma sessão extraordinária, a Câmara só pode deliberar sobre a matéria para a qual foi convocada. O artigo 15 estabelece a quantidade de votos que são necessários para aprovação das matérias aqui pela Câmara. Para que a gente consiga entender isso, eu vou exemplificar aqui com um número total de 9 vereadores. Aqui na lei orgânica não diz a quantidade de vereadores, então numa questão sobre a lei orgânica eles não podem perguntar. Mas só para a gente entender como são as votações, eu vou utilizar esse número hipotético de 9 vereadores para explicar para vocês. Então, supondo que sejam 9 vereadores no município, como que eu aprovo as matérias? Bom, para que a Câmara possa fazer uma deliberação, para fazer uma votação, é necessária a presença de, no mínimo, mais da metade dos seus membros. Se forem 9 vereadores, eu preciso de 5 membros presentes para que eu possa fazer uma votação. Se tem sessão da Câmara hoje, sendo 9 vereadores, e tem apenas 4 ou menos presentes, não pode colocar nada em votação. Eu só posso realizar uma votação na Câmara se pelo menos mais da metade dos membros estiver presente. Nesse exemplo, seriam 5 vereadores. Muito bem. Aí, quantos votos eu preciso para aprovar? Em regra, mais da metade dos presentes. Então, se tem 5 vereadores presentes, com 3 votos eu tenho maioria. Se tem 6 ou 7 vereadores presentes, com 4 votos eu tenho essa maioria. Se estão presentes 8 ou 9 vereadores, com 5 votos eu tenho maioria. Então vejam que a maioria simples é uma maioria relativa, que muda conforme a quantidade de presentes. Em regra, quando a lei orgânica não disser de forma diferente, é assim que eu vou aprovar as matérias, pelo voto de mais da metade dos presentes. No entanto, tem alguns casos que essa lei orgânica pede mais atenção, e ela vai exigir, em alguns casos, o voto de maioria absoluta ou de 2/3. Maioria absoluta significa mais da metade do total de vereadores, presentes ou não na votação. Então, se tem sessão na Câmara hoje, não importa se estão presentes 5, 6, 7, 8 ou 9 vereadores. Se a matéria exige maioria absoluta, eu vou precisar de 5 votos nesse exemplo. Nesse exemplo, que são 9 vereadores no total, mais da metade do total serão 5. E quando a lei orgânica exigir 2/3, 2/3 de 9 vão ser 6 votos. Então percebam que as matérias mais difíceis de serem aprovadas são as que exigem 2/3. Um pouco mais difíceis que o comum é quando exige maioria absoluta. E quando a lei orgânica não falar nada, se aprova por maioria simples, que é mais da metade dos vereadores que estiverem presentes na sessão. Um dos vereadores vai ser o presidente da Câmara, como a gente conversou na eleição da mesa. E o presidente da Câmara vai coordenar as sessões, e por isso ele não vai votar sempre. O presidente da Câmara só vai proferir o seu voto quando uma votação ficou empatada. Aí ele profere desempatando, dizendo quem venceu. Também o presidente vai votar quando a matéria exigir o voto de 2/3. Ou ainda quando for uma votação secreta. Nesses 3 casos, o presidente da Câmara vota. Nas demais votações, ele não vai proferir o seu voto, porque ele está exercendo a função de coordenar as sessões. As sessões da Câmara, que em regra serão públicas, salvo deliberação em contrário, pela maioria absoluta dos seus membros, quando ocorrer algum motivo relevante. Nos períodos de recesso da Câmara, funciona uma comissão representativa. Quando a Câmara não está tendo sessões normais, que é naquele período de recesso, como por exemplo no mês de janeiro, vai ter uma comissão de vereadores que representa a Câmara. E se naquele período
for necessária alguma providência da Câmara, essa comissão representativa vai tomar essas medidas necessárias. É isso. O prefeito todo ano vai prestar contas para a Câmara. Todo ano, então, o prefeito vai encaminhar para o Tribunal de Contas e para a Câmara a sua prestação de contas. O Tribunal de Contas, que é o TCE aqui do Rio Grande do Sul, vai fazer um parecer prévio, sugerindo a aprovação ou a rejeição das contas. Mas a decisão do tribunal é apenas uma sugestão, é um parecer. Quem julga as contas do prefeito todo ano é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores. E a Câmara de Vereadores não é obrigada a seguir o parecer do tribunal. Ela pode rejeitar as contas mesmo quando o tribunal recomendou a aprovação, ou aprová-las mesmo quando o tribunal recomendou a rejeição. Agora, para a Câmara Municipal contrariar, não seguir a opinião do Tribunal de Contas, vai ser necessário o voto de 2/3 dos vereadores. É isso. Então a banca pode perguntar, nessa situação aqui, quantos votos são necessários para a Câmara não seguir o parecer do Tribunal de Contas? A resposta vai ser 2/3. Bom, sempre que o prefeito quiser comparecer na Câmara para expor algum assunto para os vereadores, ele pode marcar com a Câmara Municipal. E a Câmara, na sua função de fiscalizar a Prefeitura, também pode convocar secretários municipais ou outras autoridades para comparecerem e prestarem informações. Inclusive, a Câmara pode criar comissão especial de inquérito, que a gente conhece popularmente como CPI, que é uma comissão para investigar algum fato específico. No entanto, não vai ser criada a comissão de inquérito enquanto estiverem funcionando ao mesmo tempo pelo menos 5 delas. Quer dizer, se já estiverem funcionando 5 comissões de inquérito, não pode criar uma sexta, a não ser que a maioria dos vereadores autorizem. Bom, quanto aos vereadores, os vereadores aqui não gozam daquela imunidade parlamentar que o deputado possui, mas eles têm algumas prerrogativas asseguradas também. No entanto, tem algumas vedações. O vereador tem algumas proibições, e quando ele descumpre uma dessas proibições, ele está sujeito à perda do mandato. Tem proibições que vão começar a partir da diplomação e outras que começam a partir da posse. Eu desenhei esse esquema para a gente entender o seguinte: de 4 em 4 anos, no mês de outubro, o povo vai às urnas e elege os seus vereadores, certo? No momento que o vereador foi eleito, que ele venceu a eleição, ele ainda não tem nenhuma proibição. As proibições para o vereador começam no momento que é expedido o diploma. E quando que é expedido o diploma? Entre a eleição e a posse. A eleição é no mês de outubro e a posse é no dia 1º de janeiro. Entre esse período, geralmente ali pelo mês de dezembro, a Justiça Eleitoral vai expedir o diploma do eleito. E com esse diploma, o vereador eleito vai poder tomar posse. Expedir o diploma é o momento que a Justiça Eleitoral vai confirmar que a eleição foi regular e que ele vai poder tomar posse no dia 1º de janeiro. No momento que for expedido o diploma, o vereador não pode celebrar nenhum contrato com a administração pública, exceto o contrato que obedeça a cláusulas uniformes. Um contrato que obedece cláusulas uniformes é um contrato que é igual para todos. Então, um contrato como uma conta de água ou conta de fornecimento de energia elétrica, esses contratos o vereador pode firmar, claro. Agora, um contrato diferente desses, não. Ele só pode firmar esses contratos que são iguais para todos. E também, desde a expedição do diploma, o vereador já não pode aceitar ou exercer comissão ou emprego do município ou entidade autárquica, quando não houver compatibilidade de horário, porque se for um vereador que é servidor concursado, a Constituição permite que ele esteja nos dois ao mesmo tempo. Mas se não for esse caso, não pode exercer cargos no município. E depois que toma posse no dia 1º de janeiro, além daquelas proibições, também não pode ser diretor, proprietário ou sócio de empresa que seja beneficiada com algum privilégio em razão de contrato com a administração pública, não pode exercer nenhum outro mandato eletivo,
nem ocupar ou exercer funções que sejam demissíveis ad nutum. E também não pode patrocinar causas contra pessoas jurídicas de direito público. Se ele for advogado, por exemplo, esse vereador não pode ter processos contra o município. Bom, não é vedado o exercício do mandato ao vereador que for servidor concursado, como a gente já comentou. E aqui tem algumas proibições aqui ao vereador, e quando o vereador descumpre essas proibições, está sujeito a perder o mandato, que é quando o vereador se utilizar do mandato para praticar um ato de corrupção, improbidade ou atentatório, quando ele procede de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou falta com o decoro na sua conduta pública, se o vereador fixar residência fora do município ou tiver suspenso seus direitos políticos. Em todos esses casos, o vereador está sujeito a perder o mandato. Extinguindo-se automaticamente o mandato do vereador, quando ocorre o seu falecimento, a sua cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional eleitoral. Também, se ele não tomar posse no prazo de 10 dias, isso é importante, o vereador tem o prazo de 10 dias para tomar posse. Também extingue-se o mandato se ele deixa de comparecer às 5 sessões ordinárias ou 3 extraordinárias, ou ainda se ele incidir nos impedimentos para exercer o mandato. Em todos esses casos, extingue-se o mandato do vereador. Em caso de licença e vaga por morte, renúncia ou extinção automática, o vereador é substituído por um suplente. Caso tenha vaga de vereador e não tenha suplente para assumir, aí o presidente da Câmara deve comunicar em 48 horas o TRE. A remuneração dos vereadores é fixada por decreto legislativo em índice não superior a 20% do subsídio do prefeito. E o presidente da Câmara recebe ainda uma representação de até 15% da verba de representação que receba o prefeito. Bom, então é isso que nós temos de mais importante nesses artigos iniciais aqui da Lei Orgânica do município de Casca. Próximo vídeo eu volto para a gente continuar conversando e conhecendo aqui a Lei Orgânica do município. Dá um clique que eu já volto. Até logo.